quero falar para vocês exatamente sobre a questão do comportamento, né? A diferença entre as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, tá? O que acontece dentro do ambiente de trabalho, né? Hoje, a gente, até dentro do ambiente de trabalho, essa nomenclatura já mudou. Se fala muito de hard skills e soft skills, que é exatamente a tradução dessas duas coisas que eu coloquei aí. Como eu gosto de estar passando sempre bem explicadinho, eu não vou ficar falando palavras muito difíceis aqui, ou fazer a chamada ali de forma que geralmente quem entende é quem está na área de gestão, tá? Quem está na área de recursos humanos. Então eu achei melhor fazer a chamada através da tradução. Mas isso aí é exatamente soft skills e hard skills, tá? E o que são isso, tá? As soft skills são as habilidades pessoais e intangíveis que um profissional possui, mas não pode ser identificado e nem comprovado através de um bate-papo. São aptidões difíceis até da gente entender. Geralmente elas são encontradas, a gente consegue percebê-las através de testes, né, de personalidade, testes de perfil comportamental. Então, é dessa forma que a gente consegue entender. E quais são os exemplos de soft skills, né? Alguns exemplos são liderança, ética, facilidade de comunicação, a empatia, espírito de equipe, flexibilidade. Esses são alguns exemplos, né, que a gente tem. Tem outros também, mas eu quis entrar nisso. Tá, e o hard skills, o que é hard skills, né? Hard skills são as capacidades técnicas, né? É muito mais fácil a gente entender, é muito mais fácil de medir, né? Porque isso o profissional, ele comprova isso através dos cursos, através da formação, através dos diplomas dele, das certificações e qualificações, e são testes mais práticos, mais fáceis de entender, de perceber se a pessoa tem ou não, né? São aprendizados mesmo que a pessoa tem ali no dia a dia. E só que antigamente as empresas contratavam os profissionais mais por essas habilidades técnicas, mais pelas hard skills. Hoje em dia, não que não seja importante, mas o mercado de trabalho mudou e ele olha muito mais hoje para as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, quando a gente vai fazer um processo seletivo, é muito mais levado em consideração as suas habilidades que são interpessoais, que são as suas habilidades natas, muitas das vezes são habilidades natas, ou as habilidades desenvolvidas, tá? Mas muita gente acredita que essas habilidades comportamentais, elas não podem ser desenvolvidas, coisas que eu discordo, tá? Eu e alguns profissionais, algumas pesquisas também discordam. Tem um contraponto entre as pessoas que estudam comportamento, de acreditar que algumas habilidades podem ou não ser desenvolvidas. Eu acredito que sim, que podem ser desenvolvidas, tá? E cada vez mais a gente percebe isso no dia a dia, tá? E como fazer isso, tá? Como desenvolver essas habilidades? Ao longo da carreira, o que a gente faz ao longo da nossa carreira quando a gente está estudando, a gente está lá na faculdade? A gente está aprendendo como exercer a profissão, como exercer as habilidades técnicas da profissão, de forma mais eficiente para a gente conseguir se destacar na nossa carreira, no mercado de trabalho. Mas muitas vezes a gente esquece de que na faculdade também é a oportunidade da gente também exercer a possibilidade de desenvolver as nossas habilidades comportamentais dentro do ambiente também, na nossa formação, dentro dos espaços onde a gente está. Por que a gente não presta atenção nisso? Porque a gente muitas vezes fica com medinho, fica preocupado, né? Não aproveita a oportunidade de montar os grupos quando esses grupos são necessários, de colocar a nossa liderança, né, à prova, de estar sempre buscando oportunidades e chance mesmo de estar ali dentro da organização, falando, dando a nossa voz, dando a nossa opinião,
A gente fica muito preocupado no desenvolvimento técnico e não aproveita a nossa chance, a nossa oportunidade de desenvolver também a nossa habilidade comportamental. Então, isso não isso nem é pedido, na verdade, na organização, né? A gente pode até perceber dentro das universidades, dentro das faculdades, dentro da nossa formação, ali até no nível médio mesmo, que geralmente a pessoa que é aquela pessoa comunicativa sempre é a mesma pessoa que está à frente das atividades, que está à frente de algum trabalho. Por quê? Porque nem a instituição não força esse profissional a desenvolver esses comportamentos. Ah, vamos chamar fulano porque fulano tem uma habilidade da comunicação. Tá, mas e quem não tem habilidade de comunicação não vai ter nunca? Não vai desenvolver nunca? Então, assim, quando eu digo para vocês que elas podem ser desenvolvidas, é porque sim, elas podem ser desenvolvidas. Ao longo da minha vida, não foi sempre que eu tive facilidade de comunicação. Não foi sempre, muito pelo contrário. Eu tive grandes problemas na minha infância porque eu perdi a minha mãe muito nova. Eu perdi minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. Então, a minha primeira infância não foi tão simples para mim ter a oportunidade de colocar a minha voz. Mas quando eu percebi, quando eu fui instruída, inclusive pelos meus educadores na minha escola, eu comecei a ser cada vez mais chamada. E realmente, quando tinha alguém que tinha que ter a habilidade da oratória, era a mim que eles chamavam. E tinha muitas pessoas que queriam fazer, mas a escola não dava nem oportunidade, nem chance. Mas aí aonde que está o seu papel, o seu compromisso enquanto pessoa de querer desenvolver essa sua habilidade? É você pedir, é você dizer, não, eu quero sim desenvolver o meu senso de liderança, eu quero sim ter a capacidade de estar à frente dessa equipe, né, para poder solucionar ali os conflitos que existirem durante o trabalho que a gente for desenvolver. Eu quero sim desenvolver a minha proatividade, né, porque proatividade agora virou um nome, ele virou uma habilidade só no papel, só no currículo. Inclusive a gente até tem um pouco, abomina muito, né, essa questão dessa palavra no currículo, mas ela é extremamente necessária para o nosso dia a dia e ela tem que ser sim desenvolvida. Então, além da gente escrevê-la no currículo, a gente tem que no dia a dia treinar essa habilidade da proatividade. E tem várias formas de você fazer isso. Eu lembro que uma vez eu fui no mercado buscar algumas coisas com a minha filha, e a minha filha já estava ficando mocinha, a minha filha mais velha, e a gente estava carregando um peso. A gente estava carregando as sacolas, não era tanto peso assim, mas a gente estava carregando as sacolas. E passou um rapazinho, por volta dos seus 14, 15 anos de idade, e ofereceu ajuda. E ele morava no mesmo prédio que a gente. E ele ofereceu ajuda. Ah, vocês moram lá no meu prédio. Querem ajuda com as compras? E a minha filha, né, nessa geração nova, autossuficiente, né? Não precisa, eu consigo carregar. E eu falei pra ela, minha filha, deixa o rapaz carregar. Ele ofereceu ajuda, deixa ele exercer essa habilidade dele, deixa ele exercer, inclusive, a habilidade de comunicação. Olha como é difícil pra ele chegar na gente, oferecer ajuda. Às vezes a mãe dá ensinado pra ele, quando você vê uma mulher carregando peso, vai lá, oferece sua ajuda. E aí eu falei pra minha filha, mãe, mas não precisa. Eu falei, deixa o rapaz fazer. Então, ele foi proativo, ele teve ali habilidade de comunicação. E muitas vezes não é tão fácil. E quando a gente poda, né, a oportunidade de alguém estar exercendo as suas habilidades comportamentais, a gente está podando, inclusive, a chance dessa pessoa se desenvolver lá na área profissional dela, na carreira dela, quando ela está no dia a dia no mercado de trabalho. Então, sim, eu acredito perfeitamente que é possível desenvolver essas competências, não só no ambiente de trabalho, mas no nosso dia a dia, para que quando você for participar de um processo seletivo, você não ficar acreditando que é somente as suas habilidades técnicas que vão levar você para o próximo passo. Isso, hoje, é cada vez mais cobrado. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. A gente precisa estar sempre prestando atenção nos nossos vícios de linguagem. Inclusive, no nosso meio, né?
Eu sou de Minas Gerais, então é muito comum em Minas a gente cortar as palavras, falar errado. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para poder dizer para vocês que eu falo de forma correta exatamente o tempo todo. Vez ou outra eu tenho um vício de linguagem que eu acabo comendo um S, comendo uma palavra, e é natural. E no mercado hoje acontece muito, de muitas vezes a formação do profissional ser questionada, porque quando ele vai para entrevista com o gestor, por conta desse vício de linguagem, ele fala muitas vezes de forma errada. Muitas vezes de forma errada. Infelizmente, essa semana eu fui pegar o retorno, né, de algumas devolutivas no processo seletivo, e eu fiquei muito triste quando uma das pessoas que eu estava fazendo o processo seletivo, que se deu bem em todas as atividades, já com habilidade técnica, tá? Ela já tem a hard skills dela ali desenvolvida, porque ela já está formada, já exerceu essa habilidade dela em um trabalho que não exigia tanto dela a questão da comunicação, mas esse trabalho atual agora sim exige bastante dela a questão da comunicação. Ela foi reprovada por conta do vício de linguagem. Muito erro na fala. E como ela ia falar diretamente, ela ia lidar muito ao telefone, atendendo telefones dessa empresa, falando com secretários de outros locais, a empresa achou que não dava para ficar com ela. E aí, como que a gente corrige essa questão do vício de linguagem? Como que a gente faz isso? E muitas vezes a gente não sabe o motivo que a gente está sendo reprovado no nosso processo seletivo. E a gente fica fazendo o quê quando a gente é reprovado no processo seletivo? Buscando mais habilidade técnica, mais informação técnica. Eu não consegui passar no processo seletivo porque eu não tenho a pós, ou eu não tenho o doutorado, ou eu não sei fazer determinada função técnica. E não é isso. Muitas vezes a pessoa não passa na entrevista de emprego por conta do comportamento, que é a mesma coisa que ele elimina o candidato depois que ele é contratado na empresa. É a mesma coisa que acontece justamente nas nossas relações. Muitas vezes a gente deixa de se envolver, de ser amigo de uma pessoa, porque o comportamento dela não condiz muito. Não gostei muito da fulana, a forma dela se expressar, entendeu? Não tá muito legal, acho que pode melhorar. Então, eu mesma recebi um feedback de um colega que tá aqui na live ontem, que eu preciso desenvolver algumas coisas numa outra rede social, entendeu? Para poder eu ser mais vista. E eu vou levar isso como crítica? Não. Eu preciso levar isso como uma oportunidade de que alguém está olhando para mim, está se importando comigo, de acreditar que eu posso ir além do que eu estou fazendo hoje, da pessoa me ver lá na frente. E é até difícil quando a gente vai passar o feedback para essas pessoas depois da entrevista, quando eu tenho que dar o retorno, né? De falar exatamente de algumas coisas que a pessoa acredita que não é verdade. E que de fato pode não ser. Por quê? Porque você vai ficar ali no processo seletivo com o entrevistador, com o gestor, muito pouco tempo. Um pouco infinitamente pequeno do que realmente você é no seu dia a dia. Mas a gente tem que levar em consideração o que foi que chamou a atenção daquele entrevistador? O porquê que ele não te contratou? O que foi que você deixou aparecer naquele momento, se tratando das suas soft skills naquele momento ali, que a pessoa achou que você não era o candidato? Muitas vezes a gente perde pra gente mesmo. Nenhuma pessoa, quando me dá o feedback, diz pra mim, fala assim, Cíntia, eu não vou contratar fulano porque o ciclano foi melhor do que fulano. Não é assim que eles me dão um retorno. Eles falam para mim assim, eu não vou contratar fulano porque ele tem essa deficiência no comportamento. E muitas vezes, quando a pessoa tem alguma deficiência técnica, a empresa ela se dispõe a ajudar, ela se dispõe a treinar. E aí muitas pessoas viram para mim e falam, mas as empresas estão querendo demais, né? Elas não querem desenvolver as pessoas, elas só quer todo mundo pronto. Não, muitas vezes não. Tem empresas e tem empresas. Tem empresas sim que contribuem com a retenção desse profissional,
Infelizmente, tem empresa que não contribui com a retenção desse profissional, não auxilia no desenvolvimento dele. Mas está só na mão da empresa fazer isso? É só a empresa que tem que reter o talento interno? Muitas vezes é nossa responsabilidade tentar entender isso, mas a gente tem muita dificuldade em valorizar o nosso desenvolvimento comportamental. É muito mais fácil a pessoa investir, né, tempo e dinheiro em alguma coisa da faculdade, em alguma competência que ela não tem, um treinamento que ela não exerceu ainda, exemplo, eu não sei, eu não sou boa em computação, né, na questão da informação, aí ele vai lá e paga um curso. Eu não sou boa em inglês, ele vai lá e paga um curso. Agora, se tem um curso de inteligência emocional, ele não faz. Por quê? Porque ele acredita que é bobeira, que aquilo ali é coisa de positividade, entendeu? Eu não estou falando de todas as pessoas, tá, gente? Tudo que eu falar, vocês não levem como não generalizem. Eu estou falando de algumas situações. Se a gente indica uma leitura que vai ajudá-lo a melhorar a questão da comunicação e a expressão, né, a forma correta da fala, ele fala que não tem tempo para ler. Ele diz que não tem tempo, que ele não consegue ler. Claro que eu não consigo ler se eu nunca li, se eu não estou treinando a habilidade da leitura. Óbvio que é difícil. Hoje eu consigo ler 20 páginas se eu parar para ler. Mas quando eu comecei, eu dormia, eu sentia cansada, eu tinha sono. Por quê? Porque o meu hábito não estava acostumado com aquela prática. Então é realmente muito difícil você trazer novos hábitos para o seu dia a dia. Mas, novamente, é treinar. Eu faço hoje, leio uma página, senti um pouco cansada, presta atenção no meu corpo, o que está acontecendo, por que eu não estou conseguindo. E aí eu avanço. Então, quando a gente fica cobrando das instituições para desenvolver e contribuir para as nossas qualidades, tanto de hard skills quanto soft skills, a gente precisa prestar atenção que também está na nossa mão fazer isso. E o que eu posso fazer para me desenvolver e melhorar, né? Quais são essas questões para me ajudar? Tratando-se de soft skills, treinamentos de integração, palestras educativas sobre comportamento, programas de capacitação e desenvolvimento pessoal, tá? Nem sempre na empresa em que trabalhava só o gerente tinha razão. Então, Sidney, aí, infelizmente, nem todas as empresas estão preparadas para ajudar os profissionais. E aí, se você acredita que só ele tinha razão, talvez fosse o momento de você desenvolver a habilidade de comunicação para poder passar essa informação para ele, né? Chamar ele, convidar ele, tentar passar um feedback. Eu queria dar minha opinião, será que você pode me ouvir? Tem uma coisa que eu acho que a gente pode fazer melhor ou diferente, né? Talvez melhor não seja a palavra adequada, mas possa fazer diferente. Eu queria contribuir com isso. O que você acha? Você pode me ouvir? Mas não é jogando com tudo. Você tá errado. Você não sabe fazer isso. Você tem razão em tudo. Então, assim, até essa questão da gente falar que só o gerente tinha razão, é a questão da comunicação não violenta dentro das empresas, né? Quando eu digo que só o gerente tinha razão, eu estou generalizando. Será que é só o gerente que tinha razão? Então é muita coisa quando você diz que só ele. Quem mais? Será que o gerente não estava recebendo ordens de algum superior e por isso ele tinha algumas condutas que vocês não achavam adequadas? Entendeu? E aí o fato dele não aceitar, tá vendo? Exatamente, o fato dele não aceitar, sugerir ali para dentro da empresa
algumas oportunidades de fazer uma pesquisa interna, penso que a forma de falar e quando falar faz toda a diferença. Exatamente. É exatamente isso. O que eu sempre falo, Ana e Sidney, é que a gente precisa pedir autorização para outra pessoa para ouvir. Se ele era um gerente, provavelmente seria necessário que em algum momento ou outro ele fizesse ali alguma reunião semanal ou quinzenal. Geralmente é o que acontece, né? Para passar alguns indicadores dentro da organização, ou reunião em grupo mesmo. E eu acho que não existe mais esse tipo de gerente, mas, enfim, se é o caso, provavelmente em algum momento ele deve ter pedido, né? Em algum momento ele deve ter pedido. Alguém quer falar alguma coisa? E aí, nesse momento, você pode até falar, eu gostaria de falar, mas eu gostaria de falar no particular. A gente pode conversar em particular? Entendeu? E chamar essa pessoa em particular. E contribuir com a melhoria desse ambiente. É nosso papel também. Entendeu? Tá falando com essas pessoas. Infelizmente, nem todos os líderes, né, viraram líderes. A grande maioria dos líderes ainda estão com aquele pensamento antigo de ser chefe. Na questão de mandar, né, de impor ordens. Mas toda vez que eu trago para vocês esses assuntos, né, sobre essas conversas, é exatamente trazendo para vocês a consciência de que vocês também são agentes de mudança dentro dessas organizações. Vocês também precisam estar atentos nas oportunidades, quando vocês tiverem essas oportunidades, de abrir a boca, de dar voz para essas insatisfações, de forma educada, de forma tranquila, pedindo autorização para poder colocar a sua opinião. Agora, se de todo a empresa não está fazendo isso, enquanto você está trabalhando, pesquisa quais são as melhores empresas em relação à cultura, empresas que escutam um profissional, entendeu? Se prepara para atender as exigências desse novo mercado, prepara um currículo e avança, não fica esperando o outro resolver a sua vida, não. Você vai lá e sai dessa condição, porque isso não faz bem para ninguém. Muitas das vezes a empresa está preparada, mas o profissional que está à frente não sabe gerir as informações. Infelizmente, a gente tem muitos erros, né? E geralmente alguns desses erros trata-se da contratação feita de forma ineficiente. As empresas não valorizam muitas vezes o trabalho de uma empresa de recrutamento e seleção. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente é mais criterioso. E a empresa, às vezes, não tem tanto critério. Vai lá e coloca de qualquer jeito, porque tem urgência de colocar o profissional dentro da empresa, entendeu? E aí, são várias ações, são várias pequenas melhorias que precisam ser feitas dentro dessa organização. Então, é um mapeamento de processos para poder desenvolver a melhoria nesse ambiente. Mas quando a gente percebe que a empresa realmente quer ficar para trás, avança você, vai você para frente. E aí o que você pode fazer é isso que eu estava falando. Buscar treinamentos que vai te ajudar a desenvolver essas habilidades. E aí eu falei aqui sobre a soft skills, né? Que é treinamentos de integração, desenvolver boas condutas, postura que a empresa espera de vocês, também participar de palestras educativas sobre comportamento, programa de capacitação, capacitação e desenvolvimento pessoal, tá? E quando a gente fala da hard skills, né? Treinamentos para conhecimentos de determinadas ferramentas, né? Isso a empresa também pode fazer. E geralmente faz. A empresa tem mais facilidade para treinar uma pessoa, por exemplo, que não é boa no Excel, do que treinar uma pessoa que não é boa na questão comportamental, que não tem a qualidade da fala, a comunicação, que não sabe gerir conflitos, que fica ali com um medinho de impor a sua opinião, né? Então,
são muitas coisas que tá na mão da empresa, mas mais do que nunca tá na mão da gente, tá? Quanto mais a gente pegar essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de me melhorar, mais chances eu vou estar no mercado. E eu vou falar uma coisa para você. A gente precisa educar as empresas. Quando as empresas entenderem que nós, enquanto profissionais, não vamos aceitar qualquer coisa, que nós, enquanto profissionais, estamos preparados, estamos cada vez mais buscando nos preparar, e a gente não vai aceitar um ambiente onde a gente não se sinta bem, onde a gente não ganhe, além de salário financeiro, monetário, também o salário emocional, a gente não vai aceitar. E o que essas empresas vão ter que fazer? Elas vão ter que melhorar, elas vão ter que nos valorizar. E como é nos valorizar? Pagando mais para nós. Entendeu? Entregando mais, trazendo ali um ambiente agradável, uma cadeira melhor, um teclado melhor, um computador melhor, uma qualidade de internet melhor, aonde eu possa desenvolver o meu trabalho de forma mais produtiva e entregar melhores resultados na empresa e depois não ficar só cobrando que você não sabe, que você não dá conta, que você não entrega, porque muitas vezes está na mão da empresa trazer um ambiente melhor. Então, é exatamente esses dois pontos que eu quis trazer para vocês hoje, tá? Obrigada pela contribuição, obrigada por todo mundo que passou pela live, que entrou, que ficou até o final, que contribuiu com o nosso bate-papo. E eu quero continuar trazendo vocês para outros assuntos, e se vocês puderem também sugerir alguns temas, tá? Para a gente poder contribuir, eu quero muito essa participação de vocês. Pode ser no meu direct, pode ser lá nas minhas postagens, vai ser muito bom, tá? O Sidney tá perguntando, Cid, quando o gerente valoriza os amigos pessoais dele e não o profissional do setor? Ele não tá preparado, Sidney. Infelizmente, ele não tá preparado. Se ele é um gerente que não tá sendo impessoal, ele não tá preparado. Se você não tem como mudar esse ambiente, muda de ambiente. Muda de ambiente você. Se você é um profissional qualificado, tem muitas empresas que estão querendo você. O erro do profissional é buscar um novo emprego enquanto ele está desempregado. E eu vou deixar uma dica para você. Procure trabalho enquanto você está trabalhando. Eu estou fazendo um processo seletivo agora que dos 3 candidatos que passaram para frente, 2 estão empregados. 2 estão empregados. Por que eles estão buscando emprego? Porque o ambiente que eles estão não está do jeito que eles querem mais. Não está oferecendo mais para ele aquilo que faz sentido para ele. Ou seja, de forma financeira, ou seja, de forma de ambiente, ou seja, de forma de oportunidade, de melhoria. Entendeu? Pra que eu vou ficar batendo de frente com um cara que não quer melhorar, que não quer me ajudar? Então eu vou me melhorar. Entendeu? Eu vou me melhorar. Então deixa eu ir pra frente. Não fica perdendo tempo, não. 6 meses que você perde, é 6 meses que você tá deixando de ter uma qualidade de vida. O trabalho pode ser feliz, sim. Eu tenho milhões de pessoas que amam o trabalho que fazem dentro das organizações e são super bem remuneradas, entendeu? E vai cada vez mais buscando melhores oportunidades no mercado. A Ana colocou que está estudando sobre isso e contribui muito com o aprendizado dela. É isso aí, Ana. Muito bom. O Sidney está agradecendo, o João Anderson também. Gente, muito obrigada pela contribuição de vocês, tá? Eu adoro quando vocês participam, é muito importante pra mim. E tem um cara aqui nesse Instagram, que eu já falei lá no início da live, acho que vocês não ouviram, que é o tal do... Ele gosta muito de relacionamento, tá? É o tal do algoritmo. Esse tal de algoritmo, ele gosta de relacionamento. Então, quando vocês colocam coraçãozinho, quando vocês escrevem aí, compartilham uma dúvida, faz uma contribuição... Aí o que o algoritmo faz? Ele entende que a gente tá gostando, né, do assunto, e aí ele traz mais pessoas para participar da nossa live e mais pessoas vão aprender com isso. E aí a gente está contribuindo muito com o desenvolvimento do mundo e contribuindo, Sidney, com
esse tipo de gerente que a gente vê dentro das organizações. Então é muito importante quando vocês ajudam esse cara aí, esse cara exigente do Instagram, que é o tal do algoritmo, tá? Um cara extremamente exigente, que ele gosta muito dessa questão da troca. Então, quando vocês puderem fazer, contribuir, colocar aí o nomes lá no Instagram mesmo, deixar mensagens, né, dúvidas, eu vou estar muito mais feliz, e o nosso parceiro aí, o nosso coleguinha algoritmo também vai levar mais informação. São 12,6 milhões de desempregados no Brasil, e a gente precisa ajudar essas pessoas a entrar no mercado de trabalho, e sem contar que tem muitas pessoas que são insatisfeitas dentro do ambiente de trabalho, tá? E é nosso papel também ajudar essas pessoas a melhorar esse tempo dentro das organizações. Gente, muito obrigada. Adorei a contribuição de vocês. Amanhã eu tô aqui de novo, tá bom? E eu espero que vocês venham também. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, e que, se vocês estão buscando uma nova oportunidade no mercado, que hoje seja o dia do sim de vocês, tá bom? Tchau, até amanhã.